tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais um sábado aqui na Primeira Igreja, né? Na Escola de Sabedoria. E vamos aí estudar a Palavra de Deus juntos. Então, você que já está nos acompanhando aí, que você tenha a tua Bíblia em mãos, né? Que é de extrema importância. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Que você pegue o seu papel, sua caneta, se você puder fazer as suas anotações, né? Se você conseguir fazer as suas anotações, será de bom proveito posteriormente, né? Para você refletir sobre o estudo. Então, te convido aí a compartilhar o vídeo aí para a gente alcançar mais pessoas, né? Para que a gente dissimule a palavra de Deus, né? Faça com que ela chegue a mais corações, a mais vidas tenham este entendimento. Não é que eu vou passar alguma coisa aqui que ninguém conseguiu achar na Bíblia, lógico que não. Mas ao estudarmos juntos e você compartilhar, é uma vida a mais que pode ver que você está assistindo uma aula e ter o interesse em querer assistir também, né? E juntos nós sermos instruídos por Deus. Então, se você já está aí nos acompanhando e já está com seu papel, com sua caneta, com sua Bíblia na mão aí, eu te convido nesse momento a gente fazer uma oração, né? Para iniciarmos o nosso estudo. Não pode ser um costume, mas deve ser uma necessidade a gente orar antes de iniciar a leitura bíblica, antes de iniciar o estudo bíblico. Amém? Então eu te convido nesse momento, com muita fé no teu coração, com muita esperança em Deus, né? Que Deus te ensine mesmo o que você precisa, porque eu aqui só serei um instrumento, né? Através dos meus lábios, através de estarmos aqui a transmitir esse estudo, nós só somos um instrumento. Se você abrir o teu coração, quem vai agir aí, quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina. Amém? Então feche os teus olhos e fale com fé a Deus que você quer aprender. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui estamos reunidos em Tua presença, ó Pai. Diante desta câmera a falar da Tua palavra, ó Pai, aqueles que nos ouvem dos seus lares, ó meu Deus, nos meios comunicativos que hoje temos, ó Pai, será transmitido este estudo. Que seja eu apenas o Seu instrumento, ó Pai, cujo qual, como todos, não sou merecedor. Mas aqui estou, ó Deus, para ser instrumento em Tuas mãos. Então fala aos nossos corações, ó Pai, toca todo aquele que brilhar o seu olho na telinha lá, ó Pai, vendo que o estudo da Tua palavra está acontecendo, Pai, que aquele coração seja alcançado por Ti, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade ali, ó Pai, e comece a ensinar a Tua palavra. Porque é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço desde já por este momento, ó Pai. Amém. Então, meus irmãos, eu te convido a abrir a Bíblia lá no Salmo de capítulo 39, para você estar me acompanhando aí, ou então você me ouvir, né, acompanhar o estudo aí, audível, né, e depois você, ao mesmo tempo que você vai ouvindo e você vai fazendo as suas anotações, você depois pega lá o estudo lá e começa a folhear junto à Bíblia Sagrada, começa a observar os textos, destacar as palavras-chave, né? Que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus, que conduz as nossas vidas, né? Por exemplo, a gente acabou de orar. E a gente orou para que Deus nos ensine. O livro de Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 5, diz: aquele, porém, que pedir sabedoria, peça com fé e não duvidando. Então é lendo a palavra de Deus que entendemos que temos que ter fé até para pedir sabedoria a Deus, para pedir conhecimento a Deus. E devemos orar
Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende que deve-se orar para pedir sabedoria. Hebreus 11:6 diz que é necessário crer aquele que se achega a Deus. Então, se iremos se achegar a Ele e pedimos para conhecer a Ele, devemos crer e devemos desenvolver a nossa fé, né? Ter essa atitude. Se a gente for olhar o livro de Efésios, no capítulo 1, aqui é informações que eu estou te dando. Já começamos o estudo. Já vamos aí para o Salmo capítulo 39, para você ir achando aí. Salmos 39. Se a gente observar Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, ele está orando lá e ele ora para que aquelas pessoas que estão a conhecer a Deus, que estão a entender a sua palavra, que creram no Evangelho da Salvação, cujo é o versículo 13, no versículo 15, 16 e 17, Paulo ora para que Deus dê a eles espírito de sabedoria e espírito de conhecimento, para que eles compreendam de quem fala, sobre o que é e qual é o desejo. Mas vamos para o nosso estudo então para compreendermos um pouquinho mais. Então você que encontrou aí, que está folheando, ou que está só acompanhando, ou que está anotando, Salmos do capítulo 39, versículo 3. Nós vamos ver só o versículo 3. Não iremos estudar muitos contextos de alguns capítulos, de alguns versículos. Vamos frisar aqui no Salmo e já vamos lá para Atos. Então Davi ele fala assim: esbraseou-se no meu peito o meu coração, enquanto eu meditava na palavra, ateou-se fogo, e então eu disse com a minha própria língua: dá-me te conhecer, Senhor, qual é o fim dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Amém? Então aqui a gente vê que até para sabermos a respeito dos nossos dias, é Deus quem nos dá este conhecimento. Porque o livro de Eclesiastes diz que as obras serão julgadas tanto elas sendo boas, quanto elas sendo más, porque não sabemos do dia de amanhã. O livro de Tiago, ele vai falar para nós no capítulo 4 que é para cuidarmos do dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E a palavra de Deus ela vem nos confortando até nisso, em como viver, em como proceder, em como saber sobre os dias. Amém? Mas não é sobre os nossos dias que falaremos. Falaremos a respeito do tema central. Né? Precisamos entender a palavra de Deus, precisamos buscar conhecimento. Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Só que conhecimento sem colocar em prática não serve para nada. Não é sabedoria, é apenas conhecimento. Porque a sabedoria é quando se coloca em prática, é quando se já está habituado, não acostumado, habituado a fazer e proceder de tal forma. Vamos lá comigo para Atos, para a gente entender. Atos capítulo 8. A gente vai falar sobre Lucas, vai mencionar João, mas iremos ler Atos agora. Por que eu devo saber a palavra de Deus? Por que eu preciso entender a palavra de Deus? Por que é importante isso, né? Atos capítulo 8. Versículo 33. Para a gente entender por que a gente precisa saber, por que a gente vai trabalhar Salmos 39, que a gente leu lá, que quando Davi estava interessado nos dias dele, ele foi meditar na palavra do Senhor e o coração dele começou a incendiar, porque ele queria saber a respeito dos seus dias. No Salmo 139, versículo 16, Davi expressa um conhecimento adquirido, que ele fala assim: ainda quando eram informes os meus ossos, todos os meus dias foram escritos no seu livro. Conhecimento que veio aqui. Aí vem 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, e diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que habita em vós. Quem habita em nós? Aqui eu li 1 Pedro capítulo 3, versículo 15.
Mas 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer assim que não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós, que sois santuários do Espírito de Deus, que sois templos do Deus vivo? Mas por que a gente precisa fazer como Davi e buscar na palavra o conhecimento? Seguir o conselho de Eséias, procurar conhecer e prosseguir conhecendo. Por que devemos observar o que Eséias diz, que o povo perece por falta do conhecer? Por que Davi disse lá que o coração dele incendiou-se quando ele começou a querer conhecer, quando ele passou a meditar no livro? E aqui em Atos, a gente vê o porquê de 1 Pedro. O porquê do coração incendiário a gente já vai descobrir. Mas em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que eu li, dizia ali que nós devemos saber e estar prontos para dar razão, explicação da esperança que habita em nós. Em Atos capítulo 8, aí, versículo 33, é aquela passagem do eunuco e do Felipe. Por que devemos, como diz 1 Pedro, estar prontos para dar razão à esperança que habita em nós? Estar preparados para responder? Por causa daqui, ó, sempre existirá alguém que irá querer saber sobre este Deus. Embora muitos digam que creem em Deus, sempre há dúvidas no coração do povo. O povo que ainda não é chegado a Deus, ele sempre está ansioso em querer saber os porquês. Esses dias me foi perguntado, quando eu vinha do meu trabalho, sentado com um rapaz, ele perguntou o que era esses vídeos que eram postados no canal da igreja, tanto na segunda-feira quanto no sábado. E eu falei que era a escola de sabedoria, na segunda-feira era o café com Bíblia. E ele falou assim: Jonathan, eu sou católico, eu gostaria de saber o porquê. Porque eu sempre fui católico, mas só hoje, com meus 30 e alguma coisinha, eu estava lá na igreja, cantando, e queria saber. Naquele momento começou dentro de mim, eu desejar do nada, eu comecei a desejar saber o porquê que na canção dizia Jesus, filho de Davi. Na hora eu lembrei de um versículo de Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim: aproveitai todas as oportunidades. E eu vi ali naquele momento uma brecha, eu vi ali naquele momento uma oportunidade para me fazer o que Felipe fez aqui. Porque o que acontece? Antes da gente ler o texto aí, hoje eu vou te dar bastante informações assim. Quando a gente está olhando a Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, lá diz que nós somos uma carta escrita em nosso próprio coração pelo próprio Deus. Automaticamente é aquele dizer que todo mundo diz por aí: nós seremos a única Bíblia talvez que o mundo leia. Quem é o mundo? Aquelas pessoas que ainda não se chegaram a Deus. Talvez essas pessoas, ao nos ver, entendam que nós, vivendo diferente, somos a Bíblia escrita. Mas se vivermos conforme a Bíblia está dizendo, se testemunharmos conforme a Bíblia está dizendo, se aprendermos conforme a Bíblia está ensinando, porque lá no livro de Colossenses mesmo, quando ela vai falar de Cristo, ela fala assim: se aprenderam de Cristo, vivam como Cristo vos ensinou. E o que aconteceu? Naquele momento eu vindo, o rapaz me perguntou: Jonathan, há muito tempo eu sou católico, eu vou na igreja católica, eu canto na igreja católica, e agora começou dentro de mim, eu queria saber o porquê, eu não sei nem o porquê, mas começou assim, eu comecei a refletir no porquê. Jesus, filho de Davi. E naquela hora que ele me fez aquela pergunta, eu lembrei de Colossenses e vi ali uma oportunidade. E comecei a falar de Jesus para ele. E o que diz o livro de Atos? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a palavra de Deus começa a arder em nosso coração quando a oportunidade surge em nossa frente. O Espírito Santo nos faz lembrar. Observe comigo. É a passagem do eunuco e Felipe, mas não falaremos deles, falaremos só desse trechinho aqui. Que é preciso a gente compreender, porque por isso passaremos nos dias da nossa vida com pessoas chegando a nós, e como diz 1 Pedro, devemos saber dar razão, devemos saber explicar, devemos saber falar sobre este Jesus, porque nós só precisamos semear a palavra de Deus. Eis que saiu o semeador a semear, e a semente era a palavra de Deus. Jesus falou a parábola. Mas em Atos capítulo 8, versículo 33 diz assim, vamos ler até o 35. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique
A quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Ponto de interrogação. É uma pergunta que ele fez a respeito do quê? Do versículo 33, leia comigo. Eu sempre procuro ler assim, eu leio e volto relendo para me entender o porquê. E aí o 33 ele começa a ler uma passagem do profeta Isaías. O que acontece? Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por que da terra a sua vida é retirada? E então acontece o versículo que a gente leu. Então o eunuco que estava lendo esta passagem disse a Felipe que se aproximou do carro dele: me explique, a quem se refere este profeta? Ele fala de si mesmo ou fala de outro? Aí entra o 35, que é o que nós devemos saber, como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós devemos saber dar razão da esperança que habita em nós. Só que para nós sabermos isso, é preciso nós termos um conhecimento da palavra de Deus. É preciso investirmos tempo na palavra de Deus. Investir tempo em meditar, em ler, em escrever sobre ela, em trabalhar o nosso entendimento a respeito do que está escrito. Embora muitas pessoas, como eu já fui assim, eu lia e não entendia, lia e não entendia, mas perseverei lendo, até que comecei a compreender. Por mim, não, porque o Espírito Santo começou a me ensinar. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, versículo 27, diz que não há necessidade que alguém vos ensine. O Espírito Santo que habita em vós vos ensinará todas as coisas. Jesus falou isso também em João 14, 26. Que quando o Consolador viesse, ele nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo. E o que acontece? Acontece o porquê nós devemos ler na palavra. 1 Pedro diz que devemos saber da razão. Só que só saberemos dar razão se lermos. Porque o Espírito Santo só poderá nos lembrar se nós já tivermos esse conhecimento. E esse conhecimento ficar no nosso coração. Porque Jesus falou no João 14, 23, que aquele que o ama guardará a sua palavra. Então ele e o Pai viria e habitaria neste que aguardou. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz que é bem-aventurado o que fala, mas também é bem-aventurado o que ouve. Daí vem Tiago, é tudo um entendimento completo que vem para nós quando a gente medita na palavra. Porque daí Tiago capítulo 1, versículo 22 diz que não é para apenas ouvir, mas é para praticar. Porque quem ouve apenas se engana e é comparado às ondas do mar, que vai e vem. Mas aí no versículo 35 de Atos capítulo 8, diz assim: e então Felipe explicou o que se referia à passagem. E começou por esta passagem da Escritura, de Isaías, por esta passagem da Escritura, ele anunciou Jesus ao eunuco. Qual passagem que ele anunciou Jesus? Versículo 33, que a gente vai achar lá em Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 25. Que a gente vai achar em Lucas, capítulo 23, do versículo 33, 34. Mas qual passagem? A que a gente leu aí em Atos 8, 33. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. A quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Lá de Isaías 53. Mas como assim ele começou a anunciar Jesus? Como que a Bíblia, lá no Velho Testamento, vai anunciar Jesus? Irmãos, hoje a gente tem o Novo Testamento. Hoje a gente tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Hoje a gente tem os Evangelhos. Hoje a gente tem as epístolas de Paulo. Hoje a gente tem as cartas a Filemão, a Tessalonicenses ali. Hoje a gente tem as epístolas de 1 Pedro, 2 Pedro. Hoje a gente tem a carta de Judas. Hoje a gente tem o Apocalipse. Hoje a gente tem isso daqui. Mas naqueles dias que a gente começa a observar aqui o livro de Atos, Lucas está narrando a descrição dos fatos acontecidos naquele tempo. Porque até então se tinha o Velho Testamento. Vai comigo para você ver isso daí em João capítulo 5. No Evangelho de João, aí, o quarto Evangelho. Capítulo 5. Versículo 39. Creia que Deus vai te ensinar. Esteja com a tua alma aflita, o teu coração aflito por entender a palavra de Deus. E deixa Deus agir. Você orou, basta crer agora. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, em João,
capítulo 5, vamos ler o versículo 38, 39 e 40. 41, 42. Vamos lendo aqui porque o entendimento ele vai se aperfeiçoando em nós. Então a gente já lembrou, né, que Davi dizia que o coração dele ardia. Eu vou tentando trazer um resumo aqui na medida que a gente for lendo. Então nos Salmos, Davi diz que o coração dele ardia quando ele meditava na palavra. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro vem dizendo que devemos saber dar razão à esperança que habita em nós. Devemos saber falar sobre ele. Em Atos, capítulo 8, nós vemos Felipe agindo com isso, sabendo dar razão da esperança que habitava no coração dele. Sabendo falar sobre a fé, professar quem ele cria, dizer com os seus próprios lábios. E agora aqui, a gente vai ver o porquê que a gente precisa saber isso. Então veja comigo, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 38. Jesus diz assim, vamos ler só o 38 primeiro. Jesus está falando ali com os fariseus, né? E ele diz assim, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Qual palavra? Como assim? Se a gente fosse lá para João, capítulo 14, nesse mesmo livro aí, mas no capítulo 14, no versículo 23, Jesus está dizendo assim, aquele que me ama, guardará a palavra, guardará esta palavra, guardará as sagradas letras, né? Porque olha comigo o 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem dá testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz e nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Porque quando a palavra está em nós, nós cremos. Se a palavra está em nós e eu quero aprender sobre esse Deus, eu creio. Paulo diz assim, a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas consiste em demonstração de poder do Espírito. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7 e 8, vai dizer que nós temos um tesouro em vasos de barro. Qual tesouro? A palavra. Qual que é o vaso de barro? É nós. Este tesouro em vasos de barro opera em meio ao povo. Só que no povo, quando nós sabemos dar razão da esperança, quem vai agir é o Espírito Santo. Só que a pessoa precisa estar com o coração aberto para acontecer o que Efésios capítulo 1, versículo 13 diz. Ouvindo porventura alguém o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selados com o Espírito da promessa. E aí vem Jesus dizendo ali que o povo ali não tinha a palavra de Deus em seus corações porque não criam naquele que Deus enviou. Se conhecessem a palavra, saberiam quem Deus enviou e reconheceriam. E aí no 39 ele diz assim, vós examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 40. Contudo, não queireis vir a mim, para terdes a vida eterna. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glórias uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem de Deus, o único? Porque o que é a vida eterna? Em João 17, versículo 3, Jesus fala assim, a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a ti, ó Deus, como único e verdadeiro, e aquele a quem tu enviastes. Por isso que no João 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Que antes de tudo a gente tem que crer, a gente tem que ter fé, a gente tem que desenvolver essa parte que o livro de Hebreus, capítulo 11, quando vai falar do que é fé, ele fala no versículo 6, é necessário, antes de tudo, que aquele que se aproxima de Deus, antes creia que ele existe. Então, quando a gente medita na palavra,
nosso coração arde, queima, por desejo de saber mais sobre esse Deus. Vamos comigo lá então agora para o livro de Lucas. Lucas, lá no capítulo 24. E a gente vai ver mais alguém falando sobre esse ardor, sobre esse fogo. Porque uma coisa é certa. Quando a gente vai estudar o Velho Testamento, diz que não podia deixar apagar as chamas. O papel de Samuel era manter as chamas acesas dos candelabros, né? Ser luzeiro. Jesus falou muito sobre luz. Então, Lucas capítulo 24. Aqui a gente vai ler quase o contexto inteiro. Farei algumas pausas durante a leitura, mas me acompanhe. Lucas capítulo 24 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram eles ao túmulo e, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes e, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Para a gente recordar de Apocalipse 1,18, que Jesus mesmo anuncia: Eis que estive morto e hoje vivo. Versículo 6: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então lembraram-se elas das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confiaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um comum delírio, e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Isso aqui você vai achar em João capítulo 20, e você vai ver o porquê que ele ficou maravilhado. Lá vai dar um detalhe a mais do lençol caído no chão. Lá vai falar algo a mais que vai te chamar a atenção. E naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Então elas estavam da Galiléia e eles estavam descendo para Emaús. Para a tua curiosidade, depois pesquisa lá quanto tempo daria. Lembra que nesse tempo eles andavam a pé. Pesquisa lá quanto tempo levaria para chegar de um lugar a outro. Se não me engano, dá em torno de 7 quilômetros. Daí você pensa quanto tempo você levaria para andar 7 quilômetros. Que era distante de Jerusalém. 62 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Agora que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque aqui vai explicar o porquê de João capítulo 5, versículo 39. Porque assim entendemos 1 Pedro, entendemos o livro de Atos, entendemos o livro de João capítulo 14 e compreendemos o porquê que o salmista dizia que ardia o coração dele quando ele meditava na palavra. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, muito entristecidos. 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És tu, o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram.
O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão israelita, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, aprovado por Deus e aprovado por todo o povo? E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia de quais tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, agora começa a tua atenção do porquê João capítulo 5, Jesus fala que a Bíblia é sobre ele, que ele é o centro da Bíblia. Em outras palavras, ele está dizendo, é sobre mim que fala toda a Bíblia. E aí ele diz assim, no versículo 25, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, aqui ele começou por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, os maiores e os menores. Ele começou a expor a eles as Escrituras, o que constava nelas a seu respeito. Versículo 28. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. Ou seja, já começou a anoitecer. Por isso eu te fiz questão de fazer uma pergunta. Quanto tempo você levaria para fazer esta caminhada? De 7 quilômetros aproximadamente. Pouco mais, pouco menos. Só que demorou porque Jesus foi expondo para eles as Escrituras. No meu entendimento, claro, não está escrito aqui, você não vai achar escrito aqui. 29. Quando Jesus fez menção de passar adiante, eles disseram assim, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. Agora observe. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. O segredo está aqui no 30. Vamos ler o 31. Então, lhes abriram os olhos e resplandeceram, mas ele desapareceu da presença deles. Por que está no 30? Porque quando a gente vai dar uma observada na cultura, dizia que o convidado dava graça. E a hora que Jesus deu graças, eles o reconheceram. Observa lá. E aconteceu, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E o que aconteceu quando eles reconheceram? Que era Jesus, o próprio, que estava com eles. 32. Então disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, de onde não deviam ter saído. Porque não sei se você se recorda das menções que Jesus fez, que era para eles permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto, até que recebessem a promessa. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Essa questão aqui a gente vai encontrar em Marcos 16. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora surpreendido e reconheceram ele no partir do pão. O que acontece
Quando a gente está com o coração aberto, Jesus se revela a nós, nos ensina sobre Ele mesmo, e nós podemos entender, nós podemos ter respostas. Porque o que acontece? Aqui a gente entra no versículo 36, que Jesus aparece aos seus discípulos, a todos eles. Mas vem comigo para o versículo 44, que diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que então envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui fica um ensinamento muito grande. Leia o livro de Atos no capítulo 2, lá no versículo 1 do capítulo 1, do versículo 8 até o capítulo 2 do dia de Pentecostes. E você vai ver que eles permaneciam em Jerusalém, unânimes, unidos, em um só sentido, orando, para serem revestidos de poder. Mas não era para eles orarem e pararem. Era para eles orarem até que. Versículo 49 diz aí no finalzinho: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando você precisa de algo que só Deus pode fazer, você ora até quando? Até acontecer? O que a gente vê ali que eles falam no versículo 32? Voltamos lá agora um pouquinho. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Quando Jesus expõe e fala conosco sobre as Escrituras, acontece que o versículo 45 e o 44. Com eles, a seguir disse Jesus: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando eles entenderam que se tratava dele, versículo 45, então o entendimento deles foi como um estralo. Eles passaram a compreender e a entender as Escrituras, porque Jesus se revelou a eles. Vai comigo lá para Mateus capítulo 11, versículo 25, se eu não me engano. 25. Então, se eles declaram que o coração deles ardeu, pegou fogo, Davi também diz que quando ele meditava no livro, o coração dele ardia. Quer dizer que quando o nosso não arde é porque está gelado. E estamos frios diante de Deus. Por isso que às vezes a gente vê na igreja e alguns cultos são esplêndidos, maravilhosos, a gente sente a presença de Deus. E alguns cultos é normal, é frio. E aí a gente sai, alguém vem e fala: nosso culto hoje foi maravilhoso. E a gente diz: eu não senti tanto, porque nós estávamos distantes. Mas veja comigo o que diz Mateus capítulo 11, versículo 25 até o 27, para você entender o que aconteceu com esses discípulos. O que precisou acontecer com esses discípulos. Porque lá
quando eles estavam no caminho de Emaús, eles falavam e Jesus ouvia. Porque Jesus perguntou o que estava acontecendo que eles estavam falando. E eles perguntam: és tu o único que não sabes o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, aprovado por Deus e pelos homens, feito diante de obras e boas? Então, Jesus ouviu eles. Nos mostra que Jesus nos ouve também, porque ele faz um convite, não faz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que acontece? Em Mateus capítulo 11, para você entender o que aconteceu com eles naquele trajeto, quando Jesus começou a falar das Escrituras. Em Mateus 11, 25, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém, agora entra a revelação, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, senão aquele a quem o Filho quiser se revelar. E foi o que aconteceu ali, quando aqueles dois desanimados, entristecidos, retornam para Emaús, deixando o que Jesus tinha falado, que era para eles aguardarem em Jerusalém, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, como estava escrito ali no livro, e eles não guardaram, mas decidiram retornar. Jesus foi atrás, foi buscar eles, foi ao encontro deles, e quando eles o reconheceram, ele foi aos demais. E quando estavam todos juntos, no versículo 44 e 45, Jesus começou a falar-lhes a seu respeito, no que dizia no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então o entendimento deles foi aberto, e eles passaram a entender, e passaram a compreender a respeito de Jesus. Nós não podemos estar como esses discípulos, frios e sem confiança no Senhor, porque Jesus foi ao encontro deles. Jesus está à espera de um encontro conosco. Porque no versículo 28 ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisa de uma ação nossa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Eu preciso dizer para Deus: eu estou cansado, preciso de ti. Eu estou sobrecarregado, eu preciso de ti. Porque ele deixa uma promessa que eu vos aliviarei. E daí ele faz uma troca ainda e diz que ele tem uma escola que é possível aprender dele. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Lá em Mateus capítulo 5, quando ele está no monte falando sobre as ordenanças, ele fala que o reino dos céus é dos humildes, que bem-aventurado é os humildes. Assim como Apocalipse 1:3, que diz que bem-aventurado é o que fala e bem-aventurado é os que ouvem. Então, assim como Jesus se revelou a eles, ele se revelará a nós. Mas precisamos chegar-se a ele com ousadia e com fé e esperança de que ele vai nos ouvir. Ele ouviu os discípulos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O último livro para a gente entender que o nosso horário já deu, te convido a abrir lá no livro de Efésios. Você vai achar lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. E quando você chegar em Efésios, você abre comigo no capítulo 5. Então Jesus lá em Lucas 24 chama a atenção deles. Ó nécios e tardios para compreender as Escrituras. E nós, como temos sido? Mas olha comigo o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também andou Cristo, e como nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como um aroma suave. Agora vai para o versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Então, quer ter o teu caminho iluminado?
medita na palavra, desperta para viver a palavra e fazer a vontade de Deus. Os Salmos diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Amém? Então hoje a gente falou aí sobre apresentar a Jesus. Que quando alguém te perguntar, você saiba fazer como Felipe, anunciar a Jesus a respeito de qualquer parte da Escritura. Se você ver uma oportunidade, que você fale sobre Jesus, mas que o teu testemunho seja de acordo com a palavra. Que você seja uma Bíblia escrita, andando por aí, e que o povo veja em você o Deus que você diz que você crê. Amém? Nosso horário está chegando ao fim, né? Agora 10:50 aí, a gente sempre termina 9 horas. Eu quero te chamar a atenção para que você observe quando Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É para você prestar atenção não no que eu digo, no que diz a outra pessoa, mas é para que você observe o que Jesus diz. Qual que é a diferença de nós observarmos a palavra dele? A gente leu João capítulo 5. Eu falei que aquele era o último versículo, mas a gente precisa ler esse daqui e aí a gente faz a oração encerrando. João capítulo 6, versículo 63. Jesus está falando lá com os discípulos e ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Sabe o que quer dizer? Ao contrário do que Paulo afirma lá, Paulo diz que a letra mata. Mas Jesus está falando que a palavra dele é espírito e vida. Se formos com sede, ele fala: vinde a mim e bebei da água e nunca mais terei sede. Vinde a mim e comei do pão da vida e nunca mais terei fome, porque eu sou o pão que desceu do céu. Mas quando ele diz aqui no versículo 63, as minhas palavras são espírito e vida. Quer dizer que nós, ao estarmos atentos ao que Jesus quer de nós, podemos ouvir o Espírito por detrás da letra e recebermos a vida que Jesus veio nos dar. E então não andaremos como nécios, não andaremos como perdidos, não andaremos cansados e nem sobrecarregados, porque temos conosco um Deus chamado Deus Emanuel, que é Deus presente, que é Deus conosco, que está sempre ao nosso lado. Então, nesse momento a gente vai orar, encerrando a escola de sabedoria dessa noite, deste sábado, e que você tenha prazer de meditar na palavra de Deus. Que você faça como Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que você faça como o Salmo 39, versículo 3 e 4 que a gente leu. Quando você meditar na palavra de Deus, que o teu coração arda. Quando Jesus se revelar a você, que você seja como aqueles dois do caminho de Emaús, que o teu coração queime quando você passar a compreender. Que o teu sentimento comece a ter um ardor, um fogo incessável, incessível. Que o teu espírito sinta a necessidade de ouvir Deus falando com você. E que você passe a ter sempre um diálogo com Deus e não seja mais um monólogo onde só você fala. Mas que você tenha uma conversa, que você tenha um relacionamento, que você tenha intimidade com Deus. Que você reconheça a voz de Deus. Que você compreenda a vontade de Deus. E que você saiba viver de acordo com o que Deus quer para você. Com o que Deus quer para nós. Então eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e a agradecer, que é um dos pontos cruciais da oração, é o agradecimento. O Salmo de número 100 diz: entrai por suas portas com ações de graças, com um coração grato, com atitudes de gratidão a Ele. Como Jesus falou: ao Senhor do céu e da terra graças te dou. Então que aprendamos
da forma certa, da forma correta, porque não dá para fazer a coisa certa do jeito errado. Precisamos orar? Precisamos. Precisamos falar com Deus? Precisamos ter intimidade com Deus? Precisamos nos relacionar com Ele? Precisamos. Mas num relacionamento é uma conversa é quando mais de um fala. Amém? Então feche os teus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui podemos expor a Tua palavra, podemos falar de cada versículo, podemos compreender, ó meu Pai, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, ó Pai, e que esta palavra chegue ao coração daqueles que ainda vão ver este vídeo, ó Deus, daqueles que ainda vão assistir este estudo, ó Pai, desses que acompanharam, ó Deus, que eles sejam transformados por Ti, que eles sejam alcançados por Ti, ó Pai, e que eles sejam sensíveis, todos nós sejamos sensíveis ao Teu Espírito Santo, que todos nós vejamos o Teu agir em nossas vidas, e assim neste momento eu te peço, ó Deus, que dai-nos uma noite abençoada, guardada, protegida por Ti, ó Pai, livre de todo mal. E é em nome de Jesus que eu te peço por este momento e te agradeço por este instante, ó Deus. Amém e amém. Boa noite a todos. Paz seja convosco.